Meu irmão, as sombras invocadas pelo Sun Ji-woo são completamente apilonas e com elas ele pode derrotar os seus inimigos muito fácil. E em Solo Leveling a gente sabe que a regra é muito clara, que quanto mais forte o Ji-woo vai ficando, mais sombras ele tem, mais forte ele fica, mais sombras ele tem e é assim até o infinito. Só que agora a gente viu que a segunda temporada voltou, se você tá acompanhando, você lembra que no final da primeira ele ganhou seu poder de invocar as sombras dos inimigos que ele derrotou e a partir daí a parada ficou séria, muito séria. Porque daqui pra frente ele tá prestes a conseguir algumas das sombras mais fortes, mais poderosas que a gente já viu. Mas antes eu preciso te avisar que se você ainda não assistiu os primeiros episódios dessa segunda temporada de Solo Leveling, esse vídeo tem spoilers. Então você está pronto pro Solen? Então vamos nessa. Yoroshiku tanomu. E fala galera, aqui quem fala é o Pedrosa, e pra entender a importância dessas novas 5 sombras que a gente vai ter aqui na segunda temporada, eu preciso te lembrar que o sistema não deu a Ji-woo apenas o poder de extrair as sombras dos inimigos ali que ele matou, né, de qualquer alma, qualquer ser vivo. Na verdade o sistema transformou o Ji-woo no próprio e verdadeiro herdeiro do Monarca das Sombras, que eu ainda vou explicar em um vídeo mais pra frente o que é, mas cada sombra que ele extrai não é apenas um soldado, é uma extensão do seu próprio poder, uma parte aí do seu exército das sombras, que vai ficando cada vez maior a partir de agora. E a primeira sombra de nível alto, nível cavaleiro de elite, general ali que ele tem no seu exército, foi o Cavaleiro Vermelho Sangue Ygritte, que o Ji-woo quase morreu enfrentando. E lembra no final da primeira temporada quando o Ji-woo só tinha o Ygritte e aqueles outros soldados que ele conseguiu lá na dungeon do Comandante Vermelho? Então, a parada é que agora, na segunda temporada, o nível das suas sombras tá prestes a dar um salto gigantesco. Eu não tô falando somente de números, mas de qualidade e de estratégia também. Se liga, ele vai conseguir mais 4 ou 5 sombras de nível Cavaleiro de Elite pra cima, que são, se a gente parar pra pensar, as 5 sombras mais importantes até o final da história. Então bora descobrir quem são essas 5 sombras em ordem de chegada na história. Nossas primeiras 2 sombras aconteceram nos 2 primeiros episódios dessa segunda temporada, que é no arco do Portal Vermelho, onde o Ji-woo entra em um portal Rank C com um grupo de novatos pra mostrar pra uma amiga da sua irmã que quer ser cavaleira, que é a Han Song-wi, que também é uma caçadora novata de Rank E, que a vida de um caçador é muito perigosa, então ele quer mostrar que não vale exatamente a pena pra ela que é uma Rank E. Mas o plano dele dá errado e tudo na verdade dá muito errado quando o portal na verdade se revela sendo um portal vermelho, que transporta eles pra outro lugar e é um portal onde ninguém sai e ninguém entra, então ninguém pode chegar ali pra ajudar eles. E a nossa primeira sombra é o Tanque, e acreditem, ele faz jus ao seu nome. Como a gente viu aí no segundo episódio, ele é o líder dos ursos polares de alta classe da dungeon congelada dentro do Portal Vermelho, e ele não é somente mais uma fera, um urso gigantesco, ele é uma verdadeira força da natureza, porque antes dele se tornar uma sombra, ele conseguiu derrotar todos os soldados ali do Ji-woo. Ele só foi derrotado quando ele foi lutar contra o Ygritte, e aí ele não teve realmente chance e apanhou feio. E foi aí que o Ji-woo trouxe ele e os outros ursos polares pro seu exército das sombras. E como sombra, a pelagem branca do Tanque deu lugar a esse preto profundo, mas a sua imponência só ficou muito maior, porque ele é literalmente uma muralha viva, do tamanho de um caminhão Tanque. E a parada especial do Tanque é a combinação única da sua força bruta com a sua resistência, que é bizarra. Porque como seus poderes são nivelados com Rank A, ele consegue suportar golpes devastadores e também contra-atacar numa ferocidade ali que lembra as suas origens de ursão. Então ele mantém ali os seus instintos de urso, de predador, só que agora tudo muito amplificado pelo seu novo poder das sombras e evoluindo juntamente com os níveis do Ji-woo. E se o Tanque já representa a força bruta da natureza, o Iron traz com ele uma coisa única que ele não vai ter em nenhuma outra tropa, nenhum outro sombra que ele tem, que é a experiência técnica de um caçador Rank A humano transformado em uma sombra, que é uma das sombras mais letais do Ji-woo, porque é exatamente isso que essa sombra aqui é. Você lembra desse cara aqui, ó, que tava se achando quando entrou no portal de Rank C? Pois é exatamente ele, o Cavaleiro Rank A Qin-chu. Durante o arco do Portal Vermelho, depois que eles entram na dungeon e são aprisionados, o Qin-chu divide o grupo em 2. Ele pega os mais fortes pro lado dele e deixa os mais fracos, os novatos, Rank E, do lado do Ji-woo pra eles servirem como isca, enquanto eles fogem de boa. Só que o que ele não contava é que o Ji-woo seria super forte e ele não conseguiria tancar nada, ou seja, o grupo dele foi completamente obliterado enquanto o Ji-woo ali estava vitorioso. E durante a luta do Ji-woo contra o Baruka, que é o líder dos Elfos de Gelo, o Qin-chu decide se vingar do Ji-woo e ataca ele por trás. Mas obviamente o Ji-woo já tinha previsto isso e pede pro Ygritte matar ele. E como o Ji-woo já estava precisando mesmo ali de uma sombra mais forte para conseguir derrotar o Baruka, ele já transformou o Qin-chu numa das suas sombras e deu o nome de Iron pra ele, porque assim ó, Qin-chu é o nome dele e Chu significa ferro em coreano e Iron significa ferro em
em inglês. Então, aulas grátis de coreano pra você, é mole, hein? E o diferencial aqui do Iron é que ele manteve muito ali das suas técnicas de combate, a sua humanidade, mesmo depois de transformado em sombra. Porque como caçador rank A, ele já tinha muitos anos de experiência e técnica de combate humanas, ou seja, ele combina a sua experiência anterior com o novo poder das sombras e a sua técnica de espada, machado aí maravilhosa, fazendo com que nesse momento essa seja a sua sombra mais poderosa. E com o passar de tempo e ganho de níveis, porque as sombras também vão ganhando nível conforme o Jin-Woo vai evoluindo, o Iron se torna um cavaleiro de elite do nível de um rank S, mas mesmo assim ele não é tão forte quanto o Ygritte. E como poderes principais ele tem a sua força muito aprimorada, ou seja, ele é muito forte, o grito de provocação que ele já usou no segundo episódio, que quando ele grita, os inimigos que são mais fracos ou do mesmo nível que ele começam a atacar ele sem pensar. E também o seu poder de regeneração, que é muito bom, mas a sua única desvantagem é que o Iron é muito burro. Muito burro, mesmo. E tem uma cena de solo leveling que você não viu, eu tenho certeza. Se liga aqui, ó. Essa cena aqui, ó, tá vendo? É o easter egg de solo leveling pra você se inscrever no canal, meter o dedo nesse botão de like aí se você tá curtindo o vídeo até agora. E me diz nos comentários também qual é a sua sombra favorita do Exército das Sombras do Jin-Woo. Comenta aí que eu quero saber quais são as sombras favoritas de vocês nos comentários. Então, vamos lá. E aí, já se inscreveu? Já? Então bora continuar com esse vídeo. Agora é a vez do Tusk, o líder dos High Orcs. E se você achava que as sombras anteriores já eram muito impressionantes, muito fortes, se prepara para conhecer um cara que é o verdadeiro general das sombras. Como o líder dos High Orcs, o Tusk já era bizarramente forte. O seu nome original era Kargalgan e ele apareceu no arco do portal da Guilda dos Caçadores, que é o arco que vem logo em seguida depois do Portal Vermelho, ou seja, episódio 3. Ele é um High Orc xamã gigantesco com suas presas gigantes saindo da boca, que dão origem ao seu nome, né, porque Tusk significa presas, combinado com a sua estatura colossal gigantesca e a sua presença autoritária, que fazem dele um general nato. E como sombra, essas suas características foram elevadas a um novo nível, como a gente nunca viu em solo leveling até agora, onde ele mantém a sua liderança mesmo depois de virar uma sombra, ou seja, ele consegue liderar outras tropas. E como um cavaleiro de elite das sombras, o Tusk tá no nível de um rank S, e como prova disso, ele foi capaz de massacrar centenas de demônios com um único feitiço de fogo e matar um gigante em um golpe só. E isso a gente vai ver no arco mais pra frente, mas ainda nessa temporada. E pra mostrar o quão forte esse monstro é, ele também quase não conseguiu ser invocado como sombra pelo Jin-Woo, porque a sua vontade, poder e nível era tão grande que quase deu errado. Como poderes bizarros que ele tem um controle de gravidade, ele pode dar escudos aos seus aliados e conjurar diversos feitiços que ele chama de hinos. Com esses hinos ele consegue lançar bola de fogo, entrar em fúria, aumentar o tamanho, regenerar a vida, entre vários outros negócios aí. E pra piorar ainda mais a situação pros outros, não pro Jin-Woo, o Jin-Woo entregou pra ele um item chamado Orbe da Avareza, que simplesmente dobra o poder mágico do portador, ou seja, cara, esse é um monstro bizarramente forte. Mas se você já achou um super High Orc xamã poderoso, é porque você ainda não conheceu o Kai'Zel, o Wyvern das Sombras, que pode até parecer um dragão quando a gente olha assim, mas a diferença entre um Wyvern e um dragão é que um dragão tem 4 patas mais a asa, já um Wyvern tem 2 patas traseiras e a sua pata dianteira já são as suas asas também, ou seja, ele só tem 4 membros, enquanto um dragão tem 6. É basicamente isso. E a primeira aparição do Kai'Zel foi no arco do Retorno ao Castelo Demônio, onde o Jin-Woo consegue chegar até o nível 100, que é o nível máximo do castelo, e encontra o Baran, que é o rei dos demônios e o monarca das chamas brancas. E o Baran tem como montaria o próprio Kai'Zelin, que é um Wyvern. E diferente dos dragões, os Wyverns são conhecidos por sua agilidade e velocidade devastadora. E depois que o Jin-Woo obviamente derrota o Baran e o seu Wyvern Kai'Zelin, ele transforma o Kai'Zel em sombra, mas como ele não consegue lembrar do seu nome, que é bem complicado, ele chama ele somente de Kai'Zel, que ainda tem a sua agilidade bizarra de Wyvern, só que agora, né, amplificada pelo poder das sombras. E apesar dele não ser propriamente usado nos combates, porque ele não é feito para combate, os seus sentidos são extremamente aguçados, fazendo com que ele seja ótimo para evitar ataques desprevenidos, ataques surpresas, e aumente demais a estratégia do Jin-Woo, porque ele facilita no reconhecimento de áreas, ataques surpresas, evacuação rápida e por aí vai. Inclusive a gente vê ele usando todos esses poderes aí no arco da Ilha Jeju, que é um arco muito importante, e a gente vai falar dele agora, porque é onde chega a nossa quinta sombra, que é a sombra que mudou tudo na história de Solo Leveling. Porque no infame incidente da Ilha Jeju, uma tragédia que marcou a história dos caçadores, o Jin-Woo encontrou aquele que se tornaria um dos seus maiores aliados, que é o Beru, o Rei Formiga. Eu acho que esse arco não vai vir agora na segunda temporada, porque não tem nada na abertura e nem no fechamento aí de Solo Leveling, e também nada nos trailers, e tem tanto arco pra acontecer ainda nessa temporada que com certeza a Ilha Jeju não vai estar agora, só na terceira. Mas meu amigo, quando chegar esse arco, olha,
sensacional. Só que para entender o nível do Beru, a gente precisa antes contextualizar. O Rei Formiga era a criatura mais poderosa de todas até então, e que liderou um dos maiores desastres na história de solo leveling. Ele era uma entidade tão poderosa que exigiu uma força-tarefa internacional só para conter ali a ilha de Jeju. Se você já jogou DD Tank, a Ilha das Formigas de lá é um exemplo perfeito, porque é exatamente aquilo. Várias formigas gigantes mutantes liderados por uma rainha formiga que quer destruir os humanos. É aqui a mesma coisa, só que com um Rei Formiga. Então, ó, DD Tank tava à frente de solo leveling, que loucura. E quando o Jinwoo foi chamado e ele foi lá para combater o Beru, ele não somente derrotou ele, como também o transformou em uma sombra, e é a sombra mais impressionante até então. E depois de se tornar uma sombra, o Beru ainda mantém o seu formato de formigão, só que agora revestido pelo poder das sombras. E mesmo entre as sombras do exército do Jinwoo, os seus poderes são absurdos. Ele tem força física de nível Rank S, velocidade que torna basicamente os seus movimentos imprevisíveis e impossíveis de acompanhar, uma capacidade de regeneração que deixa ele basicamente imortal, e também uma incrível inteligência tática que também permite ele liderar outras sombras ali no exército do Jinwoo. Mas a sua habilidade mais importante, mais ameaçadora de todas é a Gula, onde ele é capaz de absorver as habilidades dos inimigos que ele derrota. E basicamente depois que ele vira uma sombra, ele acaba se tornando também ali o braço direito do Jinwoo, juntamente também com o Igris, e ele é extremamente leal ao seu rei, que é como ele chama o seu mestre Jinwoo. E juntas, essas 5 sombras transformam o que era apenas um grupo de soldados aleatório do Jinwoo em um verdadeiro exército de elite das sombras, tipo os Power Rangers, só que das sombras. E do Jinwoo, fazendo com que o Jinwoo evolua muito rápido seus poderes de Monarca das Sombras, e assim, bizarro mesmo, porque se ele quisesse, ele podia invadir somente com essas 5 sombras qualquer país que ele quisesse e sair detonando tudo, mas obviamente que ele não quer. E me diz nos comentários aqui, qual é a sua sombra favorita do exército das sombras do Jinwoo? Eu quero muito saber. E qual delas você acha que é a mais forte de todas? Deixa nos comentários que eu também quero saber se você acerta essa. Qual é a sombra mais forte de todas? Eu já tô inclusive preparando um vídeo com um ranking sincero aí das sombras mais fortes que o Jinwoo tem em nível de poder. Então se inscreve no canal para não perder esse vídeo. E se você curtiu o vídeo aqui, ó, não esquece de deixar também o seu like aqui embaixo e também ativar o sininho de notificações, assim você não perde os nossos próximos vídeos de solo leveling. Me segue também nas outras redes sociais que estão aqui embaixo, ó, o Insta e o Tico e Teco lá principalmente, que é @LUKSPedrosa, porque por lá eu faço várias análises curtas e muito boas sobre animes, séries, filmes e por aí vai. Dito isto, agora sim, solém amigos, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, até agora, até o nosso próximo vídeo e tchau!